Bem, olá, tudo bem? Mais um momento de estudo. Eu estou aqui com um quadrinho novo aqui, né? Eu tento fazer de tudo para que a gente consiga aprender mais e ter mais noção da palavra de Deus. Então, se não dá para ensinar, a gente desenha, né? Desenho, tento desenhar para também aprender junto com vocês. Mas eu queria começar hoje o nosso estudo com um versículo que Paulo disse para a igreja que estava em Corintos. Então, veja bem, vamos voltar para esse quadrinho aqui para a gente dar uma olhada. Quando eu falo de igreja, eu estou falando dessa cruz até o final dos tempos, até o início do milênio. Quando eu falo de igreja, eu sempre vou falar aqui. Então, nós estamos aqui. Quando eu for ler esse texto, eu estou lendo esse texto aqui. Eu não estou lendo aqui no nascimento de Jesus, ele não está de corpo presente e vivo andando em Israel. Não é aqui que eu estou falando. E nem estou falando antes de Jesus, de Adão até o seu nascimento. 30 anos ele vivo aqui na terra. 2000 anos, ele de corpo ausente, a igreja sendo estabelecida e a igreja sendo usada para a salvação das pessoas. Olha que interessante o que Paulo diz aos Coríntios. Ele diz em 1 Coríntios, lá no 15:19: se esperamos em Cristo só nesta vida, veja bem, Paulo está dizendo, se esperamos a Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele está falando que nós somos miseráveis se pensarmos em Cristo somente para essa vida. É o que eu queria te alertar hoje, porque eu venho ensinando a igreja sobre as cartas das igrejas. E a última carta que nós falamos, que mais ficamos, foi a igreja de Pérgamo. Porque onde na igreja de Pérgamo aconteceu tudo. Aconteceu tudo que vem até os dias de hoje. E eu li a primeiro trechinho da carta de Tiatira. Mas vamos aqui para o texto e vamos ver aqui o que é que aconteceu. Quando eu li as cartas, expliquei sobre espiritismo, sobre catolicismo, sobre o movimento pentecostal. Eu não li nada que fosse antes da morte, do nascimento de Jesus. Nós não aprendemos nada antes do nascimento de Jesus quando nós lemos as cartas às igrejas. Quando nós lemos as cartas às igrejas, Jesus já tinha morrido. E nós estamos nesse texto aqui, nesse contexto aqui. Então, o que aconteceu aqui, onde você está inserido, é a minha questão nos dias de hoje. Por que eu digo isso? Porque nesse período aqui foi onde foi fundada todas as igrejas. Eles falam que a Igreja Católica teve início com os apóstolos. Então existiu a Igreja Católica com os apóstolos. E Pedro é o apóstolo da Igreja Católica, é o apóstolo. Olha que interessante. Se nós falamos da igreja aqui, o que aconteceu da cruz para trás? O que acontecia com essas pessoas? São 4.000 anos e a igreja 2.000. Então, nos 4.000 anos, o que ocorria? O que acontecia com as pessoas? Não tinha igreja católica, não tinha o espiritismo, não tinham tradução de Allan Kardec, as irmãs Fox não tinham surgido, não houve nenhum movimento pentecostal antes disso, as pessoas orarem em línguas, fazer essas coisas que acontecem nos dias de hoje. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu não posso ser miserável com você, eu tenho que ir um pouco mais além. Porque o que está acontecendo? A igreja está dessa forma. A igreja está acreditando que ela existiu só aqui, que Cristo existiu só nesse trecho. Quando você vai para os santos, quanto tempo esse santo está na face da terra? Ele está desde o princípio? Desde Adão? Não, ele não está desde Adão.
Ele está depois da cruz de Cristo, depois de Pentecostes, depois que aconteceu o movimento lá onde os apóstolos foram enviados. Quando eles dizem que Pedro é o apóstolo da Igreja Católica, deveria-se seguir a Pedro corretamente. Mas a igreja própria, que diz que ele é o apóstolo da igreja, não o segue. Como é que você vai seguir uma coisa que é totalmente adversa? Quando eles falam que Pedro é o apóstolo da Igreja Católica, é interessante porque Jesus curou a mãe de Pedro. Pedro era casado, mas a Igreja Católica não aceita o casamento dos líderes, dos padres. Você já pensou nisso? Pedro, quando entrou no templo, se ajoelharam e quiseram beijar a mão dele, adorar ele. Ele falou: não, eu sou igual a vocês. Eu não posso ser adorado. Como é que você dá uma posição sacerdotal a uma pessoa que nem o próprio apóstolo, que se diz apóstolo da Igreja Católica, se faz isso? Quando é que começou a Igreja Católica? Foi com Constantino. Eu falei isso aqui. Esse livro aqui, ó, que eu sempre mostro ele não é meu. Ele é da Igreja Católica. É um xerox. Quando surge a instituição, quando acontecem as coisas no catolicismo, foram todos nesse período. Constantino, ele vem aqui nesse período aqui e transforma a igreja a partir do ano 400 da era cristã, da igreja de Pérgamo, ele transforma e faz o catolicismo, ou seja, a igreja universal. O que é o catolicismo? Catolicismo significa igreja universal, católico, universal. O que é uma igreja universal? Teria que ser somente ela a igreja verdadeira. Mas como é que ela é a verdadeira se ela carrega outros deuses? E o próprio Deus, desde o princípio, condena a imagem, condena a adoração a deuses, a outros deuses. Você vê que acontece mais adoração à criatura do que ao Criador. E quando você vai para a igreja evangélica, veja bem, eu não quero que você saia do catolicismo e venha para a minha igreja. Nem quero que você saia da sua igreja evangélica e venha para a minha, porque eu não tenho igreja. Eu só tenho a palavra de Deus. Eu só quero a tua salvação. Haja visto que hoje eu estou vendo a igreja cada dia mais carregando fardo, carregando peso, carregando. E eu estou vendo que está chegando o juízo de Deus sobre a igreja. Deus vai pesar a mão sobre a igreja, sobre as pessoas que estão. O próprio Paulo disse aqui, como eu disse no princípio, somos mais miseráveis de todos os homens, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. É um estudo lindo, os que dormem, mas são aqueles que morreram em Cristo. Mas é o princípio dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio através de um homem. Jesus se fez homem para nos salvar. Agora, qualquer outro santo fez isso por você? Morreu para te salvar? Qual é a promessa de Jesus? Vida eterna. Qual é a promessa de qualquer um desses santos que você segue? Por acaso é salvação? Só a salvação em Cristo Jesus. Como é que outro santo pode dar? Como é que você pode ir para o céu seguindo doutrinas de pessoas, de falácias, de pessoas que pregam o ocultismo? Pregam que Deus falou para ele, avisou ele, e aí há inúmeras religiões que surgem a cada dia mais, a cada dia mais. Tem muito estudo muito bom na internet, tem muita coisa boa aí. Mas olha, vamos ver que interessante, ó, as datas que vieram antes do século IV. Depois da morte desses cristãos, teve alguns cristãos que morreram, aí o que aconteceu? Constantino ficou com a faca e o queijo na mão. Alguns cristãos morreram.
os apóstolos pregaram até o ano 70 da era cristã. Eu expliquei muito isso. Depois da era cristã, depois do ano 70, a igreja teve que seguir. Se a igreja tivesse seguido certo, Jesus não tinha dado as 7 cartas às 7 igrejas. Ele falava, está tudo certo, Paulo pregou, vocês seguiram direitinho a doutrina dos apóstolos, está tudo certo. Mas ele vem com juízo agora, é a parte mais séria, porque essa igreja de Tiatira, ela começa no ano 600 e vai até o início da tribulação, até o milênio. É onde Jesus aniquila aqueles que se dizem igreja. Já visto que Jesus falou, né? Afastai-vos de mim, pois eu nunca vos conheci. Mas por ser demônio, falei outras línguas, fiz isso, fiz a obra, fiz... Jesus fala, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Jesus não conhece esse tipo de obra, não conhece esse tipo de religião. Ele não reconhece. Ele morreu para que fosse seguido de uma forma como ele o fez. Olha que interessante. No ano 431, a igreja começou a cultuar Maria visando sensibilizar as mulheres. Quem fez isso? O culto a Maria. Até então, antes da morte de Jesus, não tinha Maria. Maria até aqui, ó, desse nascimento de Jesus para frente. Então, antes da Maria nascer aqui, como é que fazia? Como é que você cultuava? Quem você cultuava nesse período? Você fazia com quem? Você pedia para quem? Você rezava para São Benedito? São Benedito está depois da cruz. Olha que interessante. Esse é o livro do Vaticano, não é meu. Do Vaticano. Eu sempre procuro mostrar. Porque depois fico falando, mas você fica falando mal das igrejas. Eu não estou falando mal das igrejas. Eu estou querendo salvar a tua vida. Por quê? Eu vou ler já. Tem pouco tempo, mas eu vou ler ainda. No ano 503, o Papa em exercício lança a ideia do purgatório. Mais tarde efetivada o dinheiro que receberam pelas missas da intenção. Trazem problemas de consequência, pois tem um fim específico, remover as almas do purgatório. Quer dizer que inventaram o purgatório, onde você, no ano 503, vai para o purgatório. O ano 503 aqui, 2000. O ano 503 está depois da cruz. Aqui é Velho Testamento, antes de Cristo. Aqui é Novo Testamento, a Nova Aliança, da cruz para frente. No ano 400, inventam um purgatório para arrecadar dinheiro, para você dar dinheiro para as almas que estão no purgatório. Então, se você quer que aquele ente querido seu que morreu vá para o céu, você pagava uma missa, fazia uma missa, e aí o padre invocava lá, não sei quem, para tirar ele do purgatório e levar para o céu. Se você quiser aprender mais, tem muita coisa aí para aprender. Tem muita coisa para aprender. Mas aqui você não tem, eu não tenho como ensinar. Você pode questionar, perguntar, aí eu vou te explicando por vídeo, por áudio, por WhatsApp, seja lá como for. Mas olha que interessante, o que vai acontecer do ano 600 até os dias de hoje. Eu li o primeiro trecho ali com vocês. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isso diz o Filho de Deus. Por que é que Jesus se identifica para a igreja que ele morreu por ela? Ele morreu para que a igreja se apresentasse pura, santa e sem mácula. Colocou os 5 ministérios, não tem ministério de louvor, não tem cantoria na igreja, não tem canto gregoriano, não tem nada disso. É profeta, mestre, pastores, evangelistas, doutores da palavra, são esses que vão aperfeiçoar a igreja para que ela seja salva e viva o milênio e viva a eternidade. Se você quiser. Se você não quiser, pode continuar, não tem problema nenhum. Jesus não vai forçar a barra. Só que ele está dizendo aqui, ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isso diz o Filho de Deus. Por que nessa igreja ele se identifica como Filho de Deus? Nós lemos. Porque no ano 400
Essa igreja está do ano 600 em diante. No ano 400, já tinha o culto a Maria. A igreja substituiu Jesus Cristo, o Filho de Deus, por Maria, por São Benedito, São Pedro, Santiago, São Gregoriano e tudo mais. Por que que ele vem com essa carta no ano 600? Gente, é só você pensar. No ano 600 da era cristã, ele fala, isso diz o Filho de Deus. Por quê? A igreja não conhece mais o Filho de Deus. De maneira nenhuma. Nem evangélica, nem não conhece. São poucos que conhecem, mas os poucos que conhecem, eu vi um político falando, político não, quem foi que falou para mim? Foi interessante que ele disse assim, que os verdadeiros, não. Bom, agora eu vou revelar uma coisa para você, eu sou palmeirense. O técnico do Palmeiras falou assim, quando existe uma pessoa que trabalha justamente, corretamente e luta pela verdade, esse cara é escachado por todo mundo. Todo mundo tenta degrinir a imagem desse cara que é justo e verdadeiro. O Abel Ferreira, sou fã do cara. O cara tem uma mentalidade e emprega essa mentalidade e faz coisas que muitos cristãos não fazem, muitos líderes não fazem. Fez um livro, vendeu, pegou, deu dinheiro para todas as instituições. Duvido que uma igreja dê dinheiro para a instituição hoje. Duvido. Duvido, porque eu tive igreja, eu sei como é que é, sei como funciona. Eu vi isso tudo. Bom, Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo. Sabe o que é um olho com chama de fogo? Você já viu um motoqueiro fantasma? É para fulminar. É para fulminar a igreja dos dias de hoje. Os pés semelhantes a latão reluzente. Os pés, como latão reluzente, sabe o que é os pés? Para pisar, para aniquilar, para destruir. Essa igreja vem com sentença pesada sobre a igreja. E olha a colocação que ele fala, eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e tuas obras, tuas últimas obras são mais do que as primeiras. As primeiras, isso, as primeiras mesmo. Por que que ele fala que ele vem com juízo e diz que as obras deles são melhores hoje do que as primeiras? Porque essa igreja acordou. Acordou. A sentença vem. Conheço as tuas obras. Que obra? Obra não é sair aí construindo igreja, não, meu irmão. Obra é pregar a palavra, pregar a verdade, não aceitar mentira. Isso é fazer a obra de Deus, pregar o evangelho. Jesus falou que nós faríamos obras maiores do que ele, porque ele pregou para os judeus. Nós não, estamos pregando para o mundo inteiro. Ele disse aos discípulos que fariam obras maiores. Conheça a tua fé, a tua paciência. Tem que ter paciência para os dias de hoje. Tem que ter. O que eu tenho visto hoje como igreja, aliás, perdão, irmãos, não tenho visto como igreja, tenho visto como religião. Como religião é o que eu tenho visto. Eu aqui, a minha questão é só salvar você. Salvar como? Que você passe a viver somente para Cristo. Cuidado com aquilo que você faz, que você acha que é obra. Você acha que acender uma vela, você acha que fazer uma campanha, fazer uma promessa, fazer já lá o que for, beber água benta, passar óleo na cabeça, vir com água do Mar Morto, sal do não sei do que. Você acha que isso é obra? Você dá isso para alguém? Olha, eu tenho aqui no deserto, lá tenho areia do deserto, eu trouxe de Israel. Ô, meu irmão, água do Rio Jordão. Você quer um potinho de água do Rio Jordão? É? Por quê? Se você quer as bênçãos lá de Israel, você viu o que o Hamas está fazendo lá? Você vê que ignorância? Você vê que ignorância?
Se a água do Jordão não protege nem os judeus, porque os judeus estão passando uma dificuldade grande com os Hamas, um monte de mentira em cima deles, destruindo eles, você quer a água do Rio Jordão para abençoar a tua casa? Cruz de Cristo. Se a cruz de Cristo abençoasse, fosse o grande poder, aquela cruz de Cristo, aquela cruz que você vê em todos os lugares, alguns carregam no peito, se essa cruz fosse tão poderosa, não acontecia o que acontece dentro das igrejas que portam a cruz. Não aconteceria as coisas que têm acontecido. Não aconteceriam os escândalos que têm acontecido. Se isso fosse sinal de purificação, não aconteceria essas coisas. A única coisa que purifica é a palavra de Deus. É a única coisa que santifica. Dizem que você tomar a ceia ou se confessar, você vai se santificando, vai se abençoando. Não é isso? Pelo número de ceias que eu ministrei, pelo número de ceias que eu já tomei, eu já devia estar voando aí sobre as nuvens. Tem crente aí de 40 anos, 50 anos dentro da igreja, tomando ceia e abençoando o pão para tantas pessoas comer. Se eu tivesse o poder de abençoar o pão e o vinho, o cálice, eu abençoava e trazia para minha casa, para os meus filhos, para minha esposa, eu trazia para os meus. Porque primeiro eu tenho que abençoar minha casa e depois prosseguir. Mas não adiantou nada. A única coisa que santifica o homem é a palavra de Deus. O próprio Jesus disse para Pedro, vocês já são sendo santificados e purificados pela palavra que vos tenho dito. Amém. Mais um pouquinho aí, continua firme, faz seu like, faz sua inscrição, põe seu nome aí, divulga o evangelho, pergunta, tem dúvida, entre em contato no meu Face, no YouTube, pode fazer qualquer pergunta que você quiser, de Gênesis ao Apocalipse. Eu vou procurar sempre te responder, mas vou ser honesto. Eu quero você salvo, não quero você seguindo nenhuma religião.